Olá, seja muito bem-vindo ao nosso Momento Consult. Eu me chamo Gilberto Meira, sou consultor jurídico tributário aqui da Consult e ao meu lado, Marcelo Silva, nosso consultor tributário, que está retornando à casa, ele já esteve conosco por muito tempo, chegou a experimentar um pouco a atividade profissional lá fora e um pouco mais experiente, está voltando num momento muito importante, né, Marcelo? Que é o momento de reforma tributária. E o que que você nos tem a dizer sobre isso, meu querido? Primeiro, um prazer, né, doutor, estar aqui contigo, estar de volta à Consult aí, que me acolheu e contribuindo, né? A Consult sempre foi uma casa onde eu aprendi muito e agora é um prazer estar novamente aqui. E no momento de mudança significativa, onde a gente observa aí que muitos empresários estão com medo, mas também tem uma oportunidade para todo mundo, né? E vamos deixar bem claro que o medo faz parte do processo. O problema é não ter coragem para enfrentar a mudança. O medo do desconhecido faz parte. O nosso papel é justamente buscar conhecer, e o empresário também terá que buscar, não é isso? Sim, todo mundo vai crescer com isso. Acho que essa mudança vem, já é uma realidade, não tem como fugir dela, né? E por isso que a gente está aqui, a Consult está aqui, buscando conhecimento, nos momentos Consult, né? Trazendo esse conhecimento para a gente passar por essa mudança aí com uma certa tranquilidade. E a nossa equipe, o Marcelo, eu e os demais profissionais que compõem, nós temos visitado os principais clientes, clientes novos, temos participado de muitos eventos, levando um pouco de conhecimento acerca do que está acontecendo e muitas vezes fazemos apresentações pontuais para essas equipes e temos aí a reunião trazendo dúvidas e novas informações para diferentes clientes. E disso, Marcelo, a experiência que você tem vivenciado nessas reuniões informais, nesses périplos profissionais, o que é que você tem experimentado de diferente, que tem te chamado a atenção e que talvez seja útil àqueles que ainda não têm essa visão da reforma tributária? Excelente, doutor, colocação, porque a gente tem reunido o nosso corpo técnico, feito apresentações, e cada cliente é um cliente. É um perfil, né, é uma atividade econômica. E quando a gente chega apresentando muito desses casos, dessas mudanças, nosso calendário, né, porque já está acontecendo, a gente percebe que eles não estão tão atentos assim, principalmente no que diz respeito, que é uma mudança tributária altamente tecnológica, aqui pegando até a sua frase, né? E que tem que aproximar o time de TI, tem muita mudança acontecendo, que se não tiver essa aproximação com o corpo técnico, o sistema e a visão do empresário e mais a consultoria, esse grande quebra-cabeça lá na frente vai ter problema. Só para que quem nos assiste entenda, nós reunimos diretoria, gerência, profissional de contabilidade, profissional de TI, assistentes, área comercial. Tem muita gente que ainda não entendeu o recado. Nós não estamos diante de um tributo sobre lucro. É um tributo sobre bens e serviços dividido em dois. Um para os estados e municípios e outro para a União, que é a contribuição de bens e serviços. E o que é que tem de alerta? Se você fizer mau negócio e tiver prejuízo, você vai pagar o IBS e CBS. Então é importante que a área comercial esteja reunida, entenda qual é o recado, porque nós não vamos ter a flexibilidade de ficar mudando as coisas no meio do caminho. Teve um caso, Marcelo, nós visitamos, e a gente usa essas experiências até para que vocês possam compreender, da importância de aproximar todas as áreas por conta da conexão das necessidades que vão surgir. E eu perguntei ao profissional de TI, porque a área interna da empresa é que faz o documento fiscal, todo o serviço, e falei, o que é que você entende de nota técnica e de informes? E ele disse, olha, não entendo nada. Eu olhei para o contador e falei, olha, é hora agora de aproximar. Justamente por quê? Nós temos agora uma preocupação muito grande com isso, não é verdade? Sim, a gente está observando e atento todos os dias, tanto os informes, né, que é importante, como o doutor bem colocou, como as próprias notas técnicas. E o papel da área tributária é traduzir de uma certa maneira isso em conjunto com o time de TI, como que isso tem que se conversar. Por isso, esse é o reforço que a gente coloca de as áreas estarem em conjunto trabalhando. A gente viu agora recente algumas
normas, né, técnicas e alguns informes falando muito de CST, né, de algumas validações. Então é importante para que não sofra lá na frente e não tenha um prejuízo, como bem colocou. Regras de negócio. Regras de negócio. Ou seja, é fundamental que vocês entendam que o momento, e agora a partir de julho, né, Marcelo, começam a ser feitos os primeiros testes com 500 empresas escolhidas aí pelo ENCAT. O ENCAT é o Encontro Nacional de Administradores Tributários, para começar a fazer testes e adaptações. E uma informação que talvez não seja da maioria, é que os estados e os municípios, via comitê gestor, não usarão, até prova em contrário, a estrutura do CERPRO. Mas eu quero crer, porque eles já têm uma certa experiência na nota fiscal eletrônica, que eles devam ter maior agilidade para que esse processo possa ser adaptado em curto prazo, não é isso? Doutor, o que a gente observa é que assim, o sistema da Receita é robusto, está aí e já não tem mais aquela escapatória, né? Então, hoje, a partir do momento que você emite uma nota fiscal, entrega uma declaração, os sistemas já estão se conversando. Então, agora, mais do que nunca. Então, a gente observa que a Receita ela está cada vez mais próximo da tecnologia, fazendo essas validações, e o quanto antes o empresário entender que ele precisa se adaptar para não sofrer lá na frente, é de extrema importância. Até porque, né, doutor? Lembrando que se você não tiver adequado, né, você vai pagar a conta. Isso é importante, o Marcelo alertou. Para não pagar o IBS e a CBS, eu tenho que cumprir a obrigação acessória. E a grande obrigação acessória a partir de 1º de janeiro de 2026 é a emissão de documentos fiscais. E eles vão utilizar a estrutura que está aí, claro, com algumas adaptações, e é por isso que nós estamos chamando a atenção para notas técnicas, informes técnicos. Aliás, vamos fazer um outro momento de consulta só sobre isso, né, Marcelo? Com certeza. Para que vocês entendam a necessidade de se adequar. É uma customização de relativo porte neste momento, porque nós teremos novos CSTs, uma série de desdobramentos, por exemplo, CNPJ alfanumérico, um monte de detalhezinhos. E é fundamental que as empresas estejam preparadas. Fiquem atentos a isso, né? Marcelo, algo mais que tem te chamado a atenção, que é útil a quem ainda não iniciou o processo ainda de integração? Que inicie o quanto antes, né? Que se tem um corpo técnico dentro de casa, como a gente costuma visitar as empresas, né? Sua equipe de tax ali, sua equipe fiscal, comercial, que integrem cada vez mais esse time para que todo mundo fique na mesma página. Porque você imagina, né, doutor? Você tem que estar atento a todas essas parametrizações, atento a tudo isso, e você imagine precisando faturar lá para o seu cliente, precisando, né, entregar o seu material e simplesmente a sua nota fiscal não ser autorizada, né? Você ter essa dificuldade aí e não entregar, não cumprir prazo, contratos, a gente sabe que isso é um incômodo gigante. Então, assim, o conselho que a gente deixa é busque conhecimento, tanto dentro de casa com a sua equipe, mas também com a consultoria, com o seu parceiro, com a Consulte, que está aí estudando todos os dias, né? Pegando a notícia, cada notícia que sai a respeito da reforma tributária, a gente está atento e está aqui para ajudar, ser parceiro. E existem outras preocupações aqui. A partir do ano que vem, nós temos uma fase de testes, mas vai acontecer num crescente. Então você tem que começar a separar uma equipe que vai conduzir isso. É um projeto, né? Trate como um projeto. Deixe alguém que possa ser e tenha a capacidade de replicar. Quem já implantou SAP sabe do que nós estamos falando. É um projeto que tem que ser tratado desta forma. Existem algumas preocupações imediatas. Primeiro, o prazo. Nós estamos hoje, dia 13 de junho, uma sexta-feira, né? Isso, há quem diga que é a sexta-feira 13, uma curiosidade, ela é oriunda da data em que foi assassinado Jacques de Molay, o líder dos Templários na França. E quando ele foi queimado vivo, ele lançou uma situação bastante curiosa, dizendo que tanto o rei quanto o papa morreriam, né? Como se fosse um impropério, coisa do gênero. Curiosamente, entre 1 e 2 anos depois da morte dele, o rei e o papa faleceram, né?
De qualquer forma, é importante se observar que uma das razões para a sexta-feira 13 é essa, tá? Para explicar. Se é verdade, eu não sei, é importante que nós contamos a história e você pelo menos aproveitou alguma coisa do nosso bate-papo. Mas o fundamental é entender, e é o que sempre cito o Leon Tolstói, eu uso essa frase nas minhas apresentações. O tempo e a paciência são nossos maiores aliados. Nós temos tempo, 6 meses é tempo suficiente para que você possa estar em condições. Mês que vem eu ainda vou dizer 5 meses. Quando chegar o dia eu não vou poder dizer isso. Então, tendo tempo, eu vou ter paciência. Se eu não tiver tempo, a paciência não vai resolver. Agora, se você tem tempo e não tem paciência, reveja conceitos. Porque o momento é um momento de muito empirismo, erros e acertos. Então, começar a se preocupar com documentário fiscal, começar a se preocupar com formação de preço, começar a se preocupar com contratos. Existe uma série de obrigações que vocês devem observar. Mas o fundamental, você já lançou a bomba, conhecimento. Não é isso? Sim. Marcelo, algo mais que você queira nos falar? Porque esse é um papo mais de apresentação. Em breve nós vamos estar falando um pouquinho mais tecnicamente, que mereça, assim, a atenção daqueles que nos assistem. Se unir, acho que a palavra, além do conhecimento, é se unir. A reforma tributária está aí, não tem como fugir disso. Então, corra atrás, porque como bem colocou, o tempo aí a gente está em 13 de junho, quando vê, já chegamos no final de ano. Então, vamos se unir, buscar conhecimento e, mais uma vez, né, a Consult está aí para ser parceiro. Obrigado, Marcelo. Gente, importante você observar, o Marcelo lembrou, a Consult está aqui, o nosso Momento Consult é feito para isso. Nós agradecemos muito aqueles que têm nos acompanhado, temos recebido inúmeras sugestões, temos respondido à medida do possível, temos visto aí tudo aquilo que dizem, comentários, e sempre que vamos visitar, olha, estamos acompanhando, e nós pedimos que vocês continuem não só acompanhando, como dando o seu like, fazendo com que essa informação chegue a terceiros, divulguem nosso trabalho. Nós temos certeza que o nosso trabalho é de boa qualidade, porque nós estamos dando aquilo que mais precioso é para cada um de nós, que é conhecimento. Né? De resto, se você quiser mandar alguma consulta, algum comentário, alguma informação, você tem 2 caminhos para seguir. O primeiro é embaixo aqui, onde existe um espaço de comentários, e existe o segundo recurso, que é mandar um e-mail para momentoconsult@consult.com.br. Você vai mandar para lá, nossa equipe vai visualizar o material e vai responder para você. Geralmente essas perguntas acabam virando sugestões e nós sempre pedimos àqueles que fazem perguntas interessantes a autorização, até por força da Lei Geral de Proteção de Dados, para citar o nome, como em algumas oportunidades nós fazemos. De resto, nos acompanhem em nossas redes sociais, nós estamos aí no LinkedIn, no Instagram, em todas as redes, disponibilizando a você conhecimentos. Por enquanto, era isso que nós tínhamos a falar e voltaremos em breve com novas informações. Tá bom? Até mais!